Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Estoica. A cada episódio eu vou ler uma breve passagem que me inspirou e me deu forças para superar desafios que vivi em algum momento da minha vida. Essa filosofia prática de vida com mais de 2000 anos guiou alguns dos maiores homens e mulheres da história, nos momentos mais difíceis que eles enfrentaram. Espero que ela também possa te ajudar. Para maiores informações, visite Meditação Estoica no Instagram. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o livro Meditações de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador romano em torno de 160 depois de Cristo e foi considerado um dos grandes imperadores romanos. E como todo imperador romano na época, ele tinha um poder absoluto. E diferente daquela frase, que o poder absoluto corrompe absolutamente, ele foi um exemplo, um dos raros exemplos na história de alguém que com todo esse poder, mas vivendo da filosofia estoica, conseguiu ter o dom que ele teve, uma alma pura, uma alma de bondade, de caridade, de ajuda. É incrível. Então o livro dele basicamente não é um livro, na verdade ele é uma agenda pessoal dele, ele escreveu isso para ele mesmo, eram reflexões e pensamentos dele, e esse livro acabou, essa agenda pessoal dele acabou caindo na mão de outras pessoas após sua morte, e isso acabou virando um livro, que é chamado de Meditações de Marco Aurélio. No entanto, você tem que escutar. Eu vou ler para vocês hoje o capítulo 1, ele na verdade chama livro 1, ele é dividido em 12 partes. Imagina isso ele escrevendo para ele mesmo, sem pensar em isso virar público. Então assim, a gente quando o homem tá só, a gente consegue ter uma ideia do caráter dele. Então vamos lá, eu vou ler para vocês que foi quando eu li a primeira vez, quando eu escutei num podcast americano também na época, quando foi um dos primeiros contatos que eu tive. Isso me impressionou bastante, foi o que me levou aos poucos a começar a seguir e a estudar e a viver o estoicismo. Só fazendo mais um novo adendo aqui antes de iniciar, nessa parte do livro ele vai falar sobre o que ele aprendeu e com quem ele aprendeu. Então ele vai enumerando as pessoas da vida dele e o que ele aprendeu com essas pessoas. Então vamos lá, agora vamos seguir. Livro 1. De meu avô Vero, herdei o bom caráter e a serenidade. Da reputação e memória de meu genitor, a discrição e a virilidade. De minha mãe, a religiosidade e a generosidade. E não apenas deixar de fazer o mal, como nem sequer pensar nele. Dela também herdei o gênero simples da vida, muito distante do gênero de vida dos ricos. De meu bisavô, não ter frequentado escola pública, dispor de bons professores em casa e saber que com isso se deve gastar largamente. Daquele que me educou no circo, não aderir aos verdes nem aos azuis, nem aos formulários e aos secutores. Também com ele aprendi a suportar as fadigas e ter poucas necessidades, bem como a trabalhar com minhas mãos e evitar aflições. Ademais, esquivar-me de dar acolhida a calúnias. De Diogneto, não me ater a preocupações inúteis, não dar crédito a imposturas de magos e encantadores, que dizem que afastam divindades más e realizam coisas extraordinárias por meio de seus discursos. Não criar codornas, nem se entusiasmar com coisas desse tipo. Perseverar na franqueza e familiarizar-me com a filosofia, atentando primeiramente ao ensinamento de Báquio, depois de Tândasis e Marciano. Some-se a isso escrever diálogos já na infância, desejar preferivelmente um leito revestido de couro e muitas outras coisas assim, segundo a disciplina orientada pela filosofia grega. De rústico, recebi a ideia da necessidade de uma conduta correta e do cuidado para o aprimoramento moral. Aprendi não desviar para o ardor retórico sofístico, não escrever obras de caráter especulativo, não proferir discursos maliciosos que atraem atenção
nem produzir uma exibição que impressione a imaginação no feitio dos atletas ou no do homem beneficente. E ele me fez ficar longe da retórica, da poética e do discurso elegante e afetado. Não circular pela casa trajando meu manto e nada fazer de semelhante com ele. Aprendi a escrever as cartas com simplicidade, como aquela por ele escrita de Sinoesa. Ademais, ensinou-me a me reconciliar com quem se indispusesse comigo ou cometesse alguma ofensa. Tão cedo houvesse para isso indulgência e flexibilidade. Com ele, também aprendi a ler com precisão, a não aceitar tudo superficialmente, nem me apressar em dar assentimento e graças. Com ele, também aprendi a ler com precisão e não aceitar tudo superficialmente, nem me apressar em dar assentimento. E graças a ele tive contato com as memórias de Epiteto, dando-me um exemplar de seu próprio acervo. De Apolônio, a liberdade e a ponderação à prova de contestação, e não ter outro guia, nem por um momento que seja, além da razão, e ser sempre o mesmo nas dores agudas, na perda de um filho, nas enfermidades de longa duração e em um modelo vivo, ver distintamente que o mesmo indivíduo é capaz de ser tanto maximamente resoluto quanto ceder, e não ser rabugento nas explicações, e ter visto diante de mim um ser humano que claramente considerava sua habilidade e sua experiência de transmitir princípios como as menores de suas qualificações, e com ele aprendi a acolher favores tido como bons dos amigos sem me humilhar por causa disto, nem deixar de conferir a devida atenção a esse gesto. De sexto, a benevolência e o modelo da família conduzida pela autoridade paterna, e a concepção de uma vida de acordo com a natureza, e ser ilustre sem afetação, e considerar os propósitos dos amigos com solicitude, e tolerar os ignorantes e os que tomam decisões sem ponderação, e harmonizar-se com todos, de maneira a ser mais agradável conversar do que recorrer à adulação, pois impunha ele máximo respeito aos que lhe faziam companhia, e era capaz de descobrir e organizar com inteligência e método os princípios necessários à vida, e não manifestava jamais ira ou alguma outra paixão, sendo simultaneamente não passional e sumamente afetuoso, e proferia palavras de aprovação sem alarde, sendo ademais detentor de largo saber, sem contudo ostentar. De Alexandre o Gramático, não censurar nem interromper alguém de modo ultrajante por conta de um barbarismo, uma falha relacionada às regras de linguagem ou a pronúncia desagradável, mas habilmente orientar a única expressão a ser proferida, seja a título de uma resposta, seja uma aprovação, seja uma confirmação comum em torno do mesmo assunto, sem levar em conta a forma, seja ainda mediante alguma outra advertência oportuna, feita de maneira conveniente e agradável. De fronto, aprendi o quanto a inveja, a astúcia e a hipocrisia dizem respeito à tirania, e como aqueles que chamamos ordinariamente de patrícios são de algum modo pessoas mais desprovidas de afeição. De Alexandre o Platônico, não dizer nem escrever a alguém uma carta, estou ocupado. Tampouco desta maneira, sob o pretexto de negócios urgentes, fugir constantemente dos deveres, para com aqueles com quem convivemos. De Catulo, não desprezar um amigo, por ser acusado por ele, ainda que sua acusação seja eventualmente sem razão, mas me empenhar em fazê-lo retornar à sua disposição anterior. Quanto a meus mestres, elogiá-los com ardor, como se deve lembrar de Domício e Antenodoto, e quanto a minhas crenças, a elas conceder uma autêntica afeição. De meu irmão Severo, o amor à família, o amor à verdade e o amor à justiça, e por seu intermédio ter conhecido Trácio, Euvídio, Catão, Dion e Brutus, e ter concebido a ideia de uma forma de governo de igualdade perante a lei, exercido considerando a igualdade de direito e a igualdade de liberdade de expressão, e de uma realeza defensora acima de tudo,
da liberdade dos governados. Dele também herdei a coerência e a persistência no que se refere à filosofia, e a disposição de fazer o bem e compartilhar copiosamente, além de alimentar boas esperanças e crer ser objeto do amor dos amigos, e não ocultar o que pensava daquele que censurava. E seus amigos não precisam conjecturar sobre o que ele queria ou não queria, sendo isso, pelo contrário, evidente. De máximo, o autocontrole, e não perder o rumo certo por nada, e pela plena confiança e o bom humor em outras situações, inclusive nas doenças, e a mescla no caráter de doçura e seriedade, e realizar o que está diante de si sem reclamação. E todos acreditavam que seu discurso correspondia a seu pensamento, e suas ações não eram realizadas com maldade, e não era pessoa de se deixar assombrar-se e atemorizar-se, e de maneira alguma precipitar-se, ou adiar algo, ou não saber o próprio rumo, ou baixar a cabeça em desalento, ou rir para disfarçar a irritação, ou pelo contrário, irritar-se ou olhar os indivíduos com suspeição. Era de fazer o bem e perdoar avesso a falsidade, e aparentava mais ser um homem que não podia ser desviado da retidão do que um indivíduo que fora corrigido. Também era de se observar que ninguém podia se crer desprezado por ele, nem arriscar pensar de alguém melhor que ele. Além disso, era uma pessoa que demonstrava reconhecimento. De meu pai, herdei a polidez e a paciência, exercida com calma e firmeza nas decisões tomadas meticulosamente, e a indiferença em relação à vanglória nas coisas chamadas honras, e o amor ao trabalho e a persistência, e a disposição para escutar aqueles que contribuem para o interesse comum, e a determinação inflexível de atribuir a cada um o que é de seu merecimento, e saber com base na experiência quando agarrar de modo tenaz uma vantagem e quando abrir mão dela, e abolir a paixão por adolescentes e o sentimento de igualdade com relação aos outros, dispensando ademais os amigos da obrigação de acompanhá-lo nas refeições e da obrigatoriedade de fazer-lhe companhia em viagens ao estrangeiro, sendo que aqueles que nisso deixaram de atendê-lo em razão de qualquer necessidade, nele sempre encontraram a mesma pessoa. Também dele herdeu o costume de examinar rigorosamente quando se trata de deliberações e ser tenaz, não suspendendo o exame por satisfazer-se com ideias repentinas e fáceis, perseverar zelosamente aos amigos e sem eles logo desgostar, nem ter por eles uma afeição exacerbada, contentando-se em tudo e manter a alegria, ser previdente com o futuro e dispor antecipadamente as menores minúcias, sem fazer disso uma tragédia, reduzir os clamores e toda espécie de bajulação dirigidos a si, cuidar sempre vigilantemente das coisas necessárias ao governo, administrar os recursos com tal rigor a ponto de resignar-se pacientemente e ser censurado por alguns, não venerar aos deuses supersticiosamente, não agradar aos homens por ambição, nem conquistar o favor do povo mediante artifícios, mas ser prudente em tudo, firme, não destituído do senso do que é belo e nobre, nem meramente inovador, e gozar das facilidades da vida, permitidas pela abundância propiciada por sua fortuna, sem manifestar orgulho, gabar-se ou mesmo tempo hesitar, de modo a usufruí-las livremente quando presentes, sem exibir ansiedade nem afetação, e quando ausentes delas não carecer, não ser da parte de pessoa alguma objeto de louvor, nem como um sofista, nem como um vernaculista, nem como um estudioso, mas como um homem maduro, completo, que não se deixa bajular, capaz de governar a si mesmo e aos outros no que diz respeito aos verdadeiros filósofos. Ele lhe rendia as honras, sem porém criticar insultuosamente aqueles que não eram, ainda que não se deixasse seduzir por esses últimos. Era ademais afável, sem entretanto levar sua amabilidade à sua residência no litoral e em Lanúvio, vestia frequentemente apenas uma túnica. Ao receber impostos em Túsculo, raramente chegava a vestir um manto, sem se desculpar por isso. Não era cruel, nem suspeitoso, nem temerário. Tampouco dele se podia dizer que
ao fazer algo com seriedade e propósito, era tomado de ansiedade, e ponto de suar, pelo contrário, tudo era por ele administrado com nítida ponderação, como no lazer, de modo calmo, ordenado, firme e harmonioso. A ele poder-se-ia aplicar o que é lembrado com frequência a Sócrates, pois sabia se privar e fruir daquilo diante de cuja carência a maioria das pessoas se debilita e cuja fruição a torna destituída de moderação. Conservar-se forte, constante na trilha da moderação e da sobriedade em todas as situações é marca de um homem possuidor de uma alma íntegra, imbatível, e foi assim que ele se revelou na doença de Máximo. Dos deuses recebi bons avós, bons pais, uma boa irmã, bons mestres, bons serviçais, parentes, amigos, quase todos aqueles que possuo, e devo aos deuses jamais haver cometido qualquer falta contra qualquer um deles, embora minha disposição fosse tal que, caso se oferecesse a oportunidade para isso, é possível que tivesse sido essa a minha conduta. Foi, entretanto, a beneficência dos deuses que preveniu o concurso de negócios e oportunidades que talvez me tivesse levado a incorrer nessa culpa. Foi graças a eles que minha criação deixou de ficar a cargo da concubina de meu avô, que pude conservar o vício da juventude, que não aceitei o encargo de ser homem, adiantando-me no tempo, que devia viver subordinada à autoridade do meu governante e pai, que de mim afastaria toda a vaidade, conduzindo-me ao pensamento de que era possível viver na corte, dispensando uma tropa de soldados lanceiros para a proteção e vigilância de um príncipe, bem como trajes marcantes, archotes, estátuas e outras manifestações semelhantes de pompa. Mas que um príncipe deve se aproveitar-se ao máximo possível da condição de um indivíduo que não exerce cargos públicos, sem que com isso, entretanto, se rebaixe ou se torne negligente do interesse público quando a autoridade é necessária. Foi graças aos deuses que aconteceu de eu topar com meu irmão, que em razão de sua conduta moral estimulou-me a cuidar de mim mesmo e ao mesmo tempo, por conta de sua honra e seu amor, trouxe-me o regozijo. Também foi graças a eles que não gerei filhos, naturalmente inaptos nem com deformidades no corpo. A eles igualmente devo não haver avançado muito na retórica, na poética e em outras ocupações, nas quais talvez tivesse-me dito, para isso dispusesse de um caminho fácil para me destacar. E graças a eles ter ocasionalmente dado preferência a pessoas que me haviam educado, para as dignidades que me pareciam desejar, e não frustrar suas expectativas com adiantamentos, por serem ainda jovens, e por ter conhecido Apolônio, Rústico e Máximo, por ter frequentemente uma clara noção com referência à vida, de acordo com a natureza, e sobre o que é isso, de modo que no tocante aos deuses e aquilo que é por eles transmitido, seu socorro e inspiração, nenhum impedimento houve para que eu deixasse de viver. Desde muito tempo, em conformidade com a natureza, e se me afastei dessa vida, fui eu mesmo a única causa disto. Tenho sido, graças aos deuses, que, lembrando-se deles e de seus ensinamentos e admoestações, meu corpo suportou por tanto tempo esta vida, que jamais me envolvi com Benedita ou Teodoto, mas que posteriormente, quando cedi a paixões amorosas, não tardei a ser curado, que ainda que tenha com frequência me ressentido com Rústico, nada fiz contra ele pelo que tivesse de me arrepender depois, que embora fosse o destino de minha mãe morrer jovem, tenha ela entretanto morado comigo por um tempo considerável antes de seu desenlace, que em todas as vezes que quis dar assistência aos pobres ou a outros em momentos de necessidade, nunca me faltou recurso para isso, e que eu próprio jamais necessitei de semelhante assistência de outrem, que dispusesse de uma esposa tão obediente e afetuosa com os seus simples, que tenha podido contar com pessoas adequadas e capazes de educar meus filhos, que a mim tenha sido concedida ajuda por meio de sonhos, quando, por exemplo, fui tomado de vertigem e quando cuspi sangue, como necessitei em cajeta. Foi graças aos deuses que, quando comecei a me ocupar da filosofia, não topei com algum sofista, nem despendi muito tempo lendo tratados, analisando silogismos, nem me detendo no estudo de corpos e fenômenos celestes. Com efeito, tudo isso não poderia ter existido sem o auxílio dos deuses e a contribuição da sorte. No país dos quadros, junto à granua.
Eu espero que você tenha gostado, que tenha te inspirado assim como também me inspirou. Se você quiser trocar ideias, sugerir temas, você pode me encontrar em Meditação Estoica no Instagram. Espero que você tenha um dia de abundância e paz. Fique com Deus.